Pode ser, meus irmãos, estamos aqui de volta para dar continuidade aí à nossa aula de Bibliologia nos Evangelhos de Cristo. Nós tratamos aí a respeito do Evangelho de Mateus, de Marcos, e hoje nós queremos estudar um pouquinho mais a fundo, com mais detalhes, o Evangelho de Lucas, tá bom? A primeira coisa que nós temos que compreender desse Evangelho é que Lucas não foi diretamente alcançado por Cristo quando ainda estava em vida, tá bom? Lucas não foi um discípulo de Cristo quando Cristo ainda estava vivo. O alcançou como alcançou Mateus quando o chamou, quando alcançou Marcos quando o chamou. Lucas foi alcançado através de uma pregação do evangelho pelo apóstolo Paulo. Paulo, o apóstolo, pregava em uma das pregações. Lucas ouviu o evangelho e tocou profundamente em seu coração, e ele sentiu que Cristo estava o chamando para fazer parte e cooperar de uma missão, tá bom? Então, Lucas não foi diretamente alcançado por Cristo em vida, mas foi alcançado pelo seu evangelho após a morte, pregado pelo apóstolo Paulo, ok? Nós temos que entender algumas coisas muito pertinentes para que a nossa compreensão seja melhor desse evangelho, e eu quero destacar algumas coisas aqui. Uma delas é que o evangelho de Lucas nos apresenta detalhes que outros evangelhos não nos apresentam. Como Lucas tinha esse olhar minucioso, cirúrgico, de médico, detalhista, ele vai detalhar algumas coisas. Por isso o evangelho de Lucas é conhecido como o evangelho mais detalhado entre os quatro, ok? Lucas tinha essa característica, essa, eu não vou dizer um dom, né? Porque era algo que já vinha da sua profissão, ser mais detalhista, exigia isso, e por isso ele assim usa isso para benefício do Evangelho de Cristo, e existem mais detalhes no seu Evangelho, existem coisas mais detalhadas, existem coisas que somente estão escritas nesse Evangelho que não tem nos outros três, assim como o milagre da ressurreição de Lázaro, ou o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7 verso 11, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Então Lucas está pesquisando mais, e também Lucas tem mais facilidade em pesquisar porque a sua vida já é mais estruturada. Dentre os quatro evangelistas que escrevem, Lucas tem mais condição. Lucas tem alguém que patrocina o seu evangelho. Prova disso, Atos capítulo 1, verso 1, quando mesmo diz que está escrevendo um tratado a Teófilo. Teófilo era um grande cristão rico da época que patrocinou não só o livro de Atos, mas também o Evangelho de Lucas, tá bom? Então ele tinha mais essa liberdade de pesquisa e de autoria para escrever com mais detalhes, não só pela sua característica minuciosa, seu olhar detalhista, mas também porque tinha mais condições e alguém que patrocinava o seu evangelho, patrocinava a sua escrita. Então Lucas era mais detalhista porque a sua profissão exigia isso. Ele era um médico. Prova disso, Colossenses capítulo 4, no verso 14, onde o apóstolo Paulo chama de médico amado. Lucas, após ser alcançado por Paulo, ainda exercia a sua profissão, mas não para benefício próprio, mas para benefício do reino, cuidando daqueles que viajavam com Paulo, cuidando dos apóstolos, medicando, clinicando e por aí vai. Prova disso é que Lucas acompanha Paulo em muitas das suas viagens missionárias. Atos capítulo 16, no verso 10, Atos capítulo 20, no verso 5, Atos capítulo 27 e o verso 28, Lucas está sempre acompanhando o apóstolo Paulo a fim de querer ajudar, cooperar não só com a parte espiritual, mas também com a parte física, de medicação, de clinicar e por aí vai. Mas tudo isso, Paulo ainda chama Lucas, refere-se a Lucas como cooperador de Cristo. Os irmãos guardem essa palavra cooperador. A palavra cooperador
vem do grego que tem o mesmo sentido de ser disponível. Então Lucas era um evangelista, Lucas era um escritor, Lucas era um médico, Lucas tinha sua fama, Lucas era um doutor, mas ele ainda era disponível para o reino de Deus. Essa é uma lição extraordinária e aplicável para a nossa vida, que é independentemente das nossas tarefas que nós temos de profissão, ministério, família, nós temos que ser um cooperador do reino, alguém disponível para o reino, ok? Então Lucas era esse homem disponível, detalhista, minucioso, e por isso escreve o seu evangelho com mais detalhes. É também conhecido como evangelho das parábolas, porque existem muitas parábolas nesse evangelho. Dentre elas eu poderia citar várias aqui: ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo, parábola da candeia, parábola da grande ceia. Só que dentre essas parábolas, isso aqui é uma informação teológica muito boa para o seu conhecimento. Só existe uma parábola que nós tratamos de forma errada quando chamamos ela de parábola. É a parábola do rico e o Lázaro, ok? Essa não é uma parábola, é uma história verídica que Cristo conta. Mas depois da Septuaginta, da reforma da Bíblia, de passar o hebraico para o latim, para o grego, literatura, transliterar e por aí vai, idiomas, empregaram essa história como uma parábola, mas é uma realidade, porque nenhuma parábola contém nome próprio, tá bom? Nenhuma parábola contém nome próprio. Você pode perceber, existia um certo homem, é assim que começa a parábola. Existia um pastor, existia uma mulher que tinha 10 dracmas, existia um pai que tinha 2 filhos, e o mais novo, qual é o nome? Não cita. Então, parábola em si não tem nome próprio, mas na parábola, entre aspas, do rico e Lázaro, tem um nome de Lázaro, aparece o nome do pai Abraão, então não é uma parábola, tá bom? É uma história verdadeira que Cristo conta como seria o céu e o inferno, o paraíso e o Sheol, ali onde o rico fica e o Lázaro fica no paraíso e o rico fica no Sheol e pede um pouco de água para o Lázaro, né? Então é um detalhe muito importante, tá bom? Essa daí não é uma parábola em si, ok? Não é uma parábola em si. Aí ao decorrer da transliteração colocada como parábola, mas é uma história verídica que Cristo conta, ok? O Evangelho de Lucas foi escrito para os gentios, para os gentios, diferente de Marcos, que escreve para os judeus que estão em Roma, Mateus escreve diretamente para os judeus, Lucas escreve para os gentios, o povo que até então não tinha uma aliança porque não participaram da circuncisão, o povo que não tinha sido alcançado, o povo que João vai descrever, né? Que Cristo veio para os dele, mas os dele não receberam, judeus, mas todo quanto recebeu, gentios, vos deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, antes de Cristo, só críamos que existia salvação para os judeus, mas depois de Cristo, o seu sacrifício universal, porque João diz que Deus amou o mundo, não amou os judeus, não amou os romanos, Deus amou o mundo de uma tal maneira que Deus, seu único filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Apocalipse diz que ele comprou para si todo o povo, língua e nação. Então, os gentios entraram no pacote da salvação e os gentios somos nós, a igreja, o povo não judeu, ok? E Lucas está se dirigindo o seu evangelho para esses, diretamente para esses. Então, nós podemos ver algumas nuances que Lucas apresenta diversas vezes, Cristo movendo-se de íntima compaixão. Cristo movendo-se de íntima compaixão, porque ele quer apresentar Cristo como um Salvador, não só para um povo, mas para todo um povo. Ele moveu-se de íntima compaixão da mulher de Naim, que não era judia, moveu-se de íntima compaixão
da mulher cananeia que era estrangeira, apresentando Cristo como um Salvador. Então Lucas está apresentando Cristo como um Salvador no plural, não só no singular, um Salvador literal, um amor que se derramou por todos, não só por um povo, por uma nação, mas por toda a terra, por todo o mundo, ok? Então esse daí é um dos detalhes muito importante do Evangelho de Lucas. Lucas apresenta Cristo como Salvador, diferente de Mateus, que apresenta ele como rei, de Marcos como servo. Lucas apresenta como Salvador, ok? Os irmãos guardem essa informação, que é de suma importância. E assim como os outros evangelhos, Lucas também existem alguns pilares nesse evangelho, tá bom? Alguns pilares. É um evangelho de mais historiedade, irmãos, tá bom? Como Lucas é mais detalhista, então se você tem uma vontade de entender mais algumas coisas que você acha, vou dar um exemplo. Isaac, eu li uma passagem em Marcos e não entendi tanto. Corre para Lucas, lá vai estar os detalhes. Eu achei uma passagem em Mateus, mas não tinha tanta profundidade assim de detalhes, não era tão rico em detalhes. Vai para Lucas que você vai encontrar lá os detalhes, todos os detalhes que você precisa para melhor compreensão, tá bom? Porque Lucas é mais detalhista. Existem também alguns pilares, dentre eles 4. Primeiro, vida de Cristo. Lucas apresenta Cristo na sua vida, o Cristo que anda, o Cristo que dorme, o Cristo que come. Não a vida de Cristo, mas Cristo em sua vida, no seu dia cotidiano. É um evangelho que apresenta com mais detalhes os 3 anos e meio de Cristo de operação de milagres, curas, ensinamentos e por aí vai. A segunda coisa, ensinamentos. É um evangelho rico em ensinamentos, entre eles sermões e parábolas, tá bom? As parábolas têm mais detalhes, tá bom? Então, Lucas encarrega esse ensinamento com mais veemência, com mais profundidade. Não só porque é detalhista, mas também porque alguém gostava de estudar. A profissão exigia isso, tá bom? Então, Lucas apresenta aí um evangelho de mais detalhes, até ensinamentos. Terceiro, que é o pilar de todo o evangelho que nós vemos até agora, paixão. Lucas apresenta Cristo na sua paixão. Lembrando, os irmãos, que paixão não é a palavra como nós conhecemos mundana hoje em dia. Se eu perguntasse aos irmãos o que é paixão, eu diria que é um sentimento efêmero, passageiro. Eu não expliquei isso nas outras aulas com mais detalhe, porque eu estava esperando chegar nesse evangelho para explicar para vocês. Para entender a palavra paixão, nós temos que usar 2 recursos da língua portuguesa, ou de toda a língua, tá bom? Tudo escrita. Um deles é etimologia e outro é semântica. O que é semântica? Semântica é como a palavra vai sendo adaptada ao decorrer dos anos. Então, lá no século I, eles tinham uma ideia de paixão, mas no século II, uma nova geração nasceu e tinha outra ideia. No século III, outra coisa, e por aí vai. Então a palavra foi se adaptando, 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 até chegar ao que entendemos hoje. Qual que é o nosso sentimento de paixão? Paixão é um homem casado, deixar a sua esposa porque está apaixonado por uma moça mais nova. Paixão é alguém largar sua família para viver uma aventura que não levará a nada. Paixão é algo passageiro, algo efêmero. Mas paixão, na etimologia, se semântica é a adaptação das palavras ao decorrer dos anos, guarde isso, semântica é a adaptação das palavras ao decorrer dos anos. Etimologia é a origem fixa da palavra. E a palavra paixão, na sua etimologia, vem de passio, que é do latim, P-A-S-S-I-O, passio, ou sofrer por uma causa, ou se entregar por uma causa, ou ser torturado, tá bom? Amar tanto a ponto de ser torturado. É por isso que Cristo, no seu evangelho, nos 4, não tem nenhuma exceção, nos 4, um dos pilares principais são paixão, porque Cristo amou a missão, Cristo se entregou pela missão, Cristo foi torturado pela missão. Por isso que a semana
da morte de Cristo é conhecida como Semana da Paixão de Cristo. Então, o terceiro pilar desse evangelho, assim como todos os outros, é a paixão. E o quarto é ressurreição, tá bom? Primeiro, Cristo em sua vida. Segundo, ensinamentos detalhados. Terceiro, paixão. E quarto, ressurreição. Vamos lá. Como Lucas é um médico, ele descreve a morte e ressurreição de Cristo com mais detalhes. É óbvio, porque ele entende do assunto. Ele tem patentificação para falar do assunto. Então Lucas demonstra a morte, ressurreição com mais detalhes. Tem detalhes que Lucas entrega na morte e ressurreição que não tem em mais nenhum evangelho. Então, se você é um amante dessas passagens, desse período, é um amante das mensagens sobre a cruz, é um estudioso e quer aprender com mais detalhes o que Cristo sofreu, o que ele viveu. Lucas destaca a hora que ele foi crucificado, destaca o período que as Marias chegaram domingo. Ele dá ênfase em falar que elas chegaram de manhã bem cedo ou de madrugada. Então ele tirou uma parte do seu ministério para focar em morte e ressurreição com mais detalhes, na sua visão de médico, na sua visão clínica, rica de detalhes. Então, esses são os 4 pilares do Evangelho de Lucas. Lucas apresenta com mais detalhes Cristo em sua vida cotidiana. Segundo, apresenta em mais detalhes ensinamentos e parábolas. Terceiro, apresenta em mais detalhes a paixão pela missão. E quarto, apresenta com mais detalhes o sacrifício vicário, morte, crucifixão, ressurreição. Ok? Então, esses daí são os pontos que nós temos que aprender. Eu vou deixar um adendo aqui para você entender o que eu estou falando. Nos 4 evangelhos, quando Cristo sai da mesa da Santa Ceia, da última ceia, e vai para o Getsemane, o Monte das Oliveiras, orar, os 4 apresentam essa passagem, mas Lucas dá mais ênfase, porque quando Cristo ora a ponto de suar gotas de sangue, ele está vivendo um fenômeno da medicina chamado hematidrose. Lucas apresenta com mais detalhes essa passagem porque é um fenômeno que a medicina tem mais patentificação para apresentar, porque é um fenômeno que o corpo gera. Quando um homem chega no ápice da sua tensão, no ápice da sua raiva, estresse, angústia, a ponto de ser pressionado, as suas veias sudoríparas, que é as veias que fazem suar, as veias capilares que fazem suar, porque o suor não vem da testa, tá bom? O suor vem daqui da parte da sua cabeça, da parte do couro cabeludo. Então, essas pequenas veias, esses pequenos vasos sanguíneos são rompidos a ponto de suar gotas de sangue. Então, Cristo sua normalmente, mas com os vasos sanguíneos rompidos pela hematidrose, começa a suar gotas de sangue. E Lucas dá um detalhe que nenhum outro dá, para você entender como ele é detalhista. Ele dá um detalhe, que detalhe é esse? Lucas 22:43. Ele diz que enquanto Cristo orava nessa angústia, gotas de sangue, o Senhor Deus mandou um anjo e esse anjo fortalecia Cristo para orar mais. Então, olha como Lucas é detalhista. Dentre os 4 evangelhos, ele é o único que destaca que Cristo só suportou porque o Pai enviou um anjo para o fortalecer, porque Cristo é 100% homem e 100% Deus. Então Lucas, como médico, quis apresentar a faceta de Cristo, o lado de Cristo, 100% homem, que também sofre as dificuldades do corpo humano, fisiológicos, patológicos e por aí vai, a ponto de suar gotas de sangue, a ponto dos seus vasos sanguíneos se romperem, e ele só aguentou não porque era 100% Deus,
mas aguentou porque o Pai lhe fortaleceu. Olha que detalhe rico. Nós podemos aprender isso apenas aí no Evangelho de Lucas. Então eu te aconselho nessa aula acompanhar na sua apostila, detalhe por detalhe de tudo aquilo que eu falei, lembrando os alunos que assistem essa videoaula. A videoaula é apenas um resumo daquilo que a apostila detalha, então que você acompanhe mais de perto e possa se aprofundar nesse evangelho. Você que está estudando a teologia agora, eu te recomendo aprofundar em dois evangelhos principais, tá bom? São os que eu mais me aprofundei para encontrar detalhes, Lucas e João. Mas João é uma outra parte que falaremos um pouco aí à frente, que é conhecido como evangelho teológico. Então, eu darei mais tempo, mais ênfase de explicar coisa por coisa aí desse evangelho. Mas que você fique com essa explicação aí do evangelho de Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo, escritor, mas acima de tudo, um cooperador. Alguém disponível para o reino de Deus. Um conselho: que você seja tudo que você quer ser. Que você tenha sua profissão, a sua casa, a sua família, seja bem-sucedido, mas que acima de tudo, você seja um cooperador do Evangelho de Cristo, alguém disponível quando Ele te chamar, você esteja pronto, apto e preparado para cumprir a sua vontade. Deus abençoe você. Até a próxima aula.